Então vamos ver o que a gente chama de acoplamento, pessoal. Acoplamento é uma parte que a gente utiliza para fazer o design de motores. Então, se você for ver até agora o que a gente fez basicamente exercícios didáticos, onde já nos era dado os pis, então, até agora, né? A gente tinha lá exercícios que nos davam o πC, o πT, geralmente a temperatura na entrada da turbina, e outras coisas assim, então tudo dado, né? Como se o motor já existisse e nós estamos só calculando. Na realidade, quando você vai fazer o design do motor, você está partindo, na verdade, do zero. Então, você ainda não tem esses valores aqui. E não tem a ligação entre eles. Eles, na verdade, quando você conecta várias máquinas em série, máquinas de fluxo, tem uma combinação que você tem que levar em consideração para o negócio não ficar uma doideira. Por exemplo, né? Imagina se você quer conectar um compressor pequenininho, então vou desenhar aqui de forma genérica um compressorzinho, beleza? Que tem um πC igual a 2 e passa um fluxo de massa de 5 kg por segundo. E aí tu conecta no mesmo eixo uma super turbina que tem um pital igual a 0,01, que é uma baita turbina, e capacidade para passar 50 kg por segundo. Claro que eu estou exagerando aqui a ideia, né, gente? Lembrando que aqui o fluxo passa de um para outro, né? Estou exagerando um pouco a ideia, mas só para dar uma visão do que tem que tomar cuidado. Aí o que acontece? Aí esse compressor puxa, beleza, e quando ele joga para lá, para onde vai esses 45 quilos extra, né? Ou para onde vai o fato de que essa máquina aqui, que é a turbina, vai querer girar muito mais rápido do compressor, porque os pis deles talvez não estejam na mesma faixa, porque eles são bem diferentes. Sem contar o fato que o diâmetro de uma vai ser muito maior do que o diâmetro da outra, porque o diâmetro das máquinas de fluxo estão conectadas com os seus pis. Então, essa combinação de máquinas é o que a gente chama de acoplamento. Que máquina que combina para funcionar com outra de forma correta, sem ser exagerada ou sem ficar mal, o design ficar ruim. Então esse negócio que a gente chama de acoplamento é o que a gente usa para fazer o design realmente das máquinas, né? Então tá aqui o design de motores, com essa escolha de máquinas de fluxo compatível. Eu ponho aqui máquinas de fluxo, mas na verdade são todas. A gente faz a escolha compatibilidade do inlet com o compressor, com a turbina, com o bocal, então tu faz a compatibilidade de todas as máquinas. Como é que a gente faz isso? Não tem nenhum segredo, é simplesmente a gente seguir as leis da física. Então, na verdade, o que a gente faz é que, além de usar o equacionamento que a gente vem usando anteriormente para fazer os cálculos das potências, etc., para dizer quanto é que passa de energia um para outro, fluxo de massa e combustível, agora a gente leva em consideração também as equações da conservação entre as máquinas e comparando os fluxos de massa e as potências para ver se esses valores de πs e tau que a gente tem estão, na verdade, realistas. Tá? Se as duas máquinas realmente combinam para funcionar entre si. Então agora a gente passa para essa parte. E geralmente é o que a gente faz, na verdade, para o design inicial do motor. Então quando você não tem nenhum motor, o primeiro ponto de partida vai ser usar esse acoplamento. Nós vamos fazer aqui para um turbojato ideal, ou seja, nós vamos sempre considerar ΔS igual a 0 para as máquinas, exceto no burner. O burner também vai ser ideal, então ele não vai ter perda de carga. E é isso daí. Então, turbojato ideal. Se eu quisesse fazer o acoplamento para um turbofan, por exemplo, vocês vão ver que aí daí eu precisaria de um pouco mais de equação. Eu comento um pouquinho no final desse material aqui. Então, vamos ver como é que eu faço isso aqui. A gente, na verdade, vai combinando as máquinas e comparando os fluxos de massa e as potências. Então, o primeiro que eu vou mostrar é o que a gente chama de acoplamento de fluxo de massa entre bocal e turbina. Então, primeiro que nós vamos ver o bocal e a turbina e o fluxo de massa entre eles. Então, eu vou simplesmente fazer a conservação da massa e falar, beleza, o fluxo de massa que passa na turbina é igual ao fluxo de massa que passa no bocal. Então, nota que eu estou olhando esse pedaço aqui, que é a turbina, e o bocal. A gente sabe que o fluxo vem, passa por aqui, então eu tenho M.4, e aqui eu tenho o que eu chamo de M.E, que é o bocal. Então esses dois têm que ser iguais, pela conservação da massa, que tem regime permanente. Só que em vez de eu usar o M ponto igual ρUA, que eu poderia fazer, eu poderia partir daqui, M.4 é igual a M.E
que é igual ao ρ, u, a, nos dois lados, né? No 4 e no e. Só que em vez de usar esse cara aqui, eu vou usar o equacionamento que a gente viu no início dessa playlist, que era quando aparecia fluxo de massa e a função x, que a gente, em vez de usar o ρ, o u e o a gente modifica a equação do fluxo de massa para ela ficar desse formato aqui, que parece ser mais complicado, mas na verdade é mais prático para quando a gente está usando aqui propulsão aeronáutica por causa do número de Mach. Então, nota que aqui o que aparece é a pressão de estagnação, a área de onde eu estou, o Mach, o K, que é o Cp sobre Cv, R, que é a constante do gás ideal que eu estou usando, T0, que é a temperatura de estagnação, aí o K de novo, Mach ao quadrado de novo e K. Então, isso daqui é uma forma da gente escrever o fluxo de massa. Para quem não lembra, eu não vou pegar de volta aqui, mas dá uma olhadinha no material onde tinha a função x. Nos primeiros vídeos lá da playlist. Lá ele faz essa modificação do M ponto para ficar nesse formato. Inclusive a gente vê que ele chama um bom pedaço disso aqui de função x. Esse nós vamos usar. Segundo ponto que nós vamos usar, eu vou acoplar aqui o que a gente chama de função gasodinâmica diária. Isso daqui aparece nas tabelas de escoamento compressível, é aquela função, geralmente a gente usa para fazer o design da área do bocal, é a área da garganta, ou a área onde o Mach é igual a 1, né? Pela área na seção onde eu estou. E ele fica só em função de Mach e do coeficiente isentrópico. Então a gente tem aqui Mach, coeficiente isentrópico mais 1 sobre 2, e mais elevado a um monte de coisa ali, e 1 mais esse negócio todo aqui. Esse cara inteiro, que é igual a essas duas relações de área, eu vou chamar de Fm. E aqui um cuidado. Dependendo da tabela que você pega, ele pode estar ao contrário, tá? Então, muito cuidado. Geralmente a gente pega esse valor, em vez de usar essa equação aqui para calcular, não sei que você esteja usando forma computacional, daí você manda calcular, beleza. Mas se você está usando cálculos iniciais, assim, para ir fazendo design, geralmente tu pega esses valores das tabelas termodinâmicas, a tabela de escoamento compressível, as isentrópicas, né? E aí lá tem esse Fm e ele diz como é que aquela tabela está calculando. Se é o A estrela sobre A ou se é A sobre A estrela. Dependendo da tabela, da fonte que você pegou, pode ser um, pode ser outro. A tabela deixa claro qual é, então você tem que checar, porque aqui eu estou usando A estrela sobre A como F. Então se você pega numa tabela onde é A sobre A estrela, tu vai ter que fazer 1 sobre F. A tabela que eu uso para fazer exercícios aqui, ela é A sobre A estrela, então eu sempre faço 1 sobre o valor da tabela para virar o F. E agora eu vou acoplar essa definição dessa função gasodinâmica, que é esse A estrela, aqui. Se você for ver, ele é semelhante, tá? Nós temos aqui 1 mais K na menos 1 sobre 2, M ao quadrado, menos K mais 1, lá, lá, um monte de coisa. E aqui também nós temos um monte de coisa. Na verdade, se você pega e junta esse raiz de K aqui para dentro, e nota que tem um A aqui, eu consigo isolar o fluxo de massa nesse formato aqui. Então, quando eu junto essas duas equações, o fluxo de massa vai ficar isso daqui. E é isso daqui que eu vou usar como fluxo de massa ao invés do ρUA. Então, vamos lá. Uma pequena errata aqui, tá? A equação veio exagerada. Não existe esse M aqui. Ignora esse M, é só P0 A raiz de R T0 função gasodinâmica. E o M está dentro da função, porque ele está ali indicando que é com relação a M. Então, desculpa, passou esse M. Esse M do Mach não existe, a função correta é essa. Então, é essa que nós vamos usar. Se você realmente for fazer colocar essa equação aqui dentro, tu vai ter que multiplicar esse M e o K para dentro para aparecer isso aqui. Então, desculpe, passou errado ali o M na hora que eu copiei o material. Então, é esse cara que nós vamos usar. Esse daqui. Esse aqui tá errado.
Esse cara aqui. Agora sim, eu vou pegar esse equacionato que sem querer eu copiei aqui de novo errado, né? Tá me perseguindo esse Mach errado aqui. Cortei ele fora ali. Agora sim eu vou aplicar a conservação da massa entre bocal e turbina. Então, vamos fazer M.4 igual M.E. Nota que os dois são iguais, eles são o MA mais o MFuel, porque já passou pela câmara de combustão. E agora eu vou simplesmente usar essa equação, então eu só troco esse aqui todo mundo por subíndice 4, então nós temos P04, A4, RT04, função de Mach gasodinâmica M4, igual P0E, AE, assim por diante, né? Lembra que o R dos dois está igual, tá? Inclusive eu posso cortar porque é o mesmo gás. Estou usando o R do ar, que é 287 Joule/kg/Kelvin. Como o ar é o mesmo, porque é a mesma composição, esse R só depende da composição, né? Eu vou cortar e ele vai sumir, tá? Então, é esses dois aqui que eu vou comparar. E agora tem um pequeno detalhe. Esses valores de F, quando você tem esse F de Mach e esse Mach é 1, esse valor dá 1. Porque isso aqui vai dar área da garganta sobre área. E o ponto do bocal, o ponto da redução de área, onde tem Mach 1, é na garganta. Isso aí sai da tabela, que é a tabela isentrópica. Bom, quando a gente faz um bocal, e agora esse equacionamento que eu vou fazer, ele serve tanto para um bocal convergente quanto para um bocal convergente e divergente. Então pode ser o convergente ou convergente e divergente, porque ambos têm uma parte que tem área menor, que é o que a gente identifica como garganta. No bocal convergente vai ser a saída, no bocal convergente e divergente vai ser a garganta em si. Então aqui eu vou fazer para o convergente primeiramente, mas a gente vê que ele na verdade vale para os dois. Então o que acontece? No bocal convergente, o design, quando você faz o design do motor, você quer que ele funcione da melhor forma possível. A melhor forma possível é o bocal estar totalmente expandido, não ter choque e estar funcionando na sua melhor condição, que é quando PE é igual a PA. Para o bocal convergente isso acontece para subsônico ou Mach igual a 1, sem choque, e para o convergente divergente isso acontece para escoamentos supersônicos sem choque. No caso aqui, então nós vamos sempre considerar para design que o Mach na saída, ou Mach não na saída, mas ou na saída ou na garganta é igual a 1. No caso do convergente, é a saída. No caso do convergente divergente, é a garganta. Se esse Mach E é igual a 1, esse valor aqui vai dar 1. Esse é o primeiro ponto. Então, esse cara nós vamos fazer 1. Porque se ele for convergente, a gente quer fazer o design para totalmente expandido, que é o Mach 1, sem choque. Se ele for convergente divergente, a gente está fazendo design, em vez de comparar o fluxo de massa na turbina e no bocal, na saída, nós estamos fazendo aí na garganta, e na garganta ele também vai ser 1. Então, esse cara sempre vai ser 1. Esse outro aqui, que é o FME4, e aqui vem um detalhe, que geralmente muitas pessoas não conhecem. A gente tem o que a gente chama de bocal de entrada da turbina. Que até agora eu não comentei. Onde o fluido entra na turbina, ele tem um formato de bocal, para que ali naquela entrada o escoamento seja Mach 1, para que ele faça essa combinação com o bocal. Não quer dizer que vai passar escoamento Mach 1 na garganta, porque logo depois você tem uma expansão, mas levemente, na hora que tu vai entrar na turbina, você tem um bocal. E esse bocal, ele força o escoamento, o que eu vou chamar de Mach 4 estrelinha, ser igual a 1. E o Mach 4 estrelinha não é a turbina, ou seja, não é o escoamento passando pelas pás, é o bocal da turbina. Isso é para escoamentos em turbinas aeronáuticas. Ele tem essa redução de área na entrada da turbina para que o escoamento fique com Mach 1 e depois ele se expande para entrar na turbina. Esse aqui é o que a gente chama de ponto design. Então, quando você faz o design de um motor aeronáutico, você quer isso daqui.
Como eu falei, não é Mach supersônico na turbina. Na entrada dela tem uma redução de área que faz com que ele fique com Mach 1. Depois ele expande e diminui o Mach para as pás. Então isso aqui a gente força nesse equacionamento de design para que ele seja isso. Isso aqui faz com que esse cara aqui também fique 1. Então os dois ficam igual a 1. Quando você faz isso, eu consigo então simplificar essa equação para isso daqui. Nota que eu troquei aqui embaixo o que seria o meu A4, eu vou chamar ele de A4 estrela, porque eu estou deixando claro que é a área do bocal da entrada da turbina, não é a área da turbina. Ou seja, tá lá a minha... Ver se eu consigo desenhar esse negócio aqui. Eixo. Carcaça. Na hora que ele vem para a turbina, eu tenho... Esse aqui é o primeiro é o estator, né? Depois é o rotor. Então essa areazinha aqui é quem eu estou chamando de A4 estrela. Não é isso daqui, é diferente. E o AE, né? É claro que é quando eu estou fazendo o bocal, o AE é esse cara que está na saída. Então, o que acontece aqui, nota que eu tenho A4, AE, eles ficam aqui. Esse cara é 1, esse cara, os F são 1, então eles ficam somem da equação. E eu trabalho com as temperaturas e com os P0s. Como eu estou fazendo turbojato ideal, ΔS na turbina é igual a 0, ΔS no bocal é igual a 0. Então, eu posso aplicar T0, na verdade, vamos fazer o P, né? P0E sobre P04 é igual, se você for ver, o E é o bocal, o 5 é o que a gente chama de saída da turbina, então isso aqui é equivalente a P05, P04, porque o bocal é isentrópico, a entrada do bocal é igual à saída do bocal, que é igual T05 sobre T04, e aqui tem um K na menos 1, K, que eu nunca lembro se é K na menos 1, sobre K ou K na menos 1. Bom, o expoente eu posso ter me enganado aqui na hora de colocar, tá? Mas pega o material atrás que tu vai ver qual que é esse expoente que eu sempre me engano. Então, eu troco esses dois P's aqui, esse e esse. Esse aqui vira P05 para começar, porque lembrando que no motor aqui é o 4, aqui é o 5, aqui é o E. Se esse cara é isentrópico, P05 vai ser igual ao P0E. 6 ou E, né? Que é igual. E T05 vai ser igual ao T0E. É isso que eu estou usando aqui, tá? E aí, como a gente vai ter esse T0E também é o T05, né? E aí tu tem essa raiz, tu troca a razão de pressão por razão de temperatura, o que vai sobrar é só isso que está aqui embaixo. T05 sobre T04, que é equivalente a T0E sobre T04, é igual. Essa área da entrada da turbina, como eu falei, esse pedacinho aqui só, sobre a área do bocal, que é essa área aqui, elevado a esse expoente, onde o gama aqui é equivalente ao meu K, porque aparentemente eu gosto de trocar nos materiais qual é qual, né? Então, esse gama é igual ao K, que é o CP por CV. E, por último, eu troco esse T05, T04, que na verdade, se tu for ver, isso aí é o tal da turbina, né? Então, tal T igual essa relação de área com esse expoente. Essa aí é a primeira equação de acoplamento que a gente chama, que é fluxo de massa entre bocal e turbina. Nota que a única coisa que eu fiz aqui nessa equação foi admitir que o Mach na saída é 1, isso aqui, e que o Mach na entrada da turbina, nesse que eu chamo de M4 estrela, também é 1. Essa é a única coisa que eu fiz admitir, tudo isentrópico, porque eu estou fazendo para a versão isentrópica, né, que é o turbojato ideal. E daí aparece essa equação. Então, isso aqui é simplesmente a conservação do fluxo de massa entre essas duas máquinas, se eu estiver com esses dois Machs igual a 1. O que acontece se eu não estou com esses Machs igual a 1? Aí ele não vai ser exatamente igual a isso aqui, porque daí eu não poderia ter cancelado esses FMs aqui, que ficaram igual a 1. Tu tem que manter esse FM ali. Mas para quando é o design, a gente faz, que a gente supõe que a máquina vai ficar com esse Mach 1, porque você quer que ele fique. Então, você faz esse melhor projeto possível para essa condição. Essa é a primeira equação de acoplamento. Nota que não tem como fugir dela, exceto se os Machs não tiverem igual a 1, ou se ele não for isotrópico, porque esse aqui é o fluxo de massa, né? M.4 igual a M.E. Não é uma equação que você está forçando, ela simplesmente vai acontecer. Então é melhor que quando você for fazer o projeto, você leve em consideração que esse tal T tem que estar relacionado com essa diferença de área aqui, e na hora de escolher as máquinas, isso aí tem que combinar. Essa é a primeira
Temos mais algumas na mesma lógica, então vamos ver a próxima. A próxima é entre o inlet e o compressor. A ideia é a mesma, fluxo de massa. Então, aqui eu lembrei de botar o desenho, aparentemente. Estou fazendo esse pedaço aqui. Compressor e inlet. Fluxo de massa dos dois é igual. Então, a gente tem aqui M ponto que eu estou chamando de 1, M ponto que eu estou chamando de 2, que nota que é M ponto A, né? Porque ainda não chegou na câmara de combustão. Usei a equação do M ponto nesse formato. Nota que aqui o FM ficou, porque em nenhum desses dois pontos a gente tem Mach igual a 1. Lembra que se o Mach entrar muito elevado no compressor, ele quebra as pás. Então, geralmente, ele não é nem perto de 1. E o FM0 é da velocidade de voo. Eu estou considerando aqui que eu não estou voando a voo supersônico. Se tu for voar a voo supersônico, não tem problema. Se for botar Mach 1, aí tu troca esse FM0 para 1. Mas no caso eu estou fazendo genérico para subsônicos e supersônicos. Então isso aqui vale para os dois. O que acontece aqui? Eu só estou isolando esse FM2, porque geralmente o FM2 é o que a gente quer saber para garantir que ele não vai ser maior do que 0,6, geralmente, para não quebrar as pás. Então eu isolo ele aqui. Nota que o meu FM0 ficou desse lado. Eu cortei de novo os R's, porque é o mesmo gás. E nota que eu cortei as temperaturas, porque T01 é igual a T02, porque o inlet tem ΔS igual a 0. Nota que eu poderia também ter cortado P01, P02 por essa consideração, mas aqui eu deixei o P01 e P02 porque eu não quero fazer para inlet com ΔS igual a 0. Eu quero fazer para inlet adiabático. Apenas. Qual que é a diferença? No inlet isentrópico não tem choque. No inlet adiabático pode ter choque. Então eu estou fazendo essa equação, como eu falei, tanto para subsônico quanto para supersônico. Então essa daqui, do jeito que ela está, vale para Mach de voo menor do que 1, como Mach de voo maior do que 1. Então ela é mais genérica. As temperaturas se cancelam porque eu vou considerar sempre adiabático. Quando é diabático não tem mudança de temperatura de estagnação. Só que quando ele tem choque, ele tem mudança de pressão de estagnação. Se você for lembrar as equações de choque, é ali que ela aparece, o P0 na saída, seu P0 na entrada é diferente. Então, essa equação vale para choque também. Só que choque no inlet, né? Aviões supersônicos, que é esse caso aqui, você tem o que a gente chama de inlet supercrítico, vai ter choque geralmente aqui dentro daí. E aí essa equação vale. Se eu cortar P01 e P02, é porque eu estou usando o subsônico, o escoamento subsônico sem choque. Beleza, tu corta P01 e P02 porque eles são iguais. No caso eu vou deixar aqui, porque eu quero mantê-los para essa opção de choque. Eu acho que um exercício que eu vou fazer mais pra frente, ele vai ser um inlet com supercrítico com choque, daí a gente usa. Então nota que esse P01 e P02 eu troquei aqui por PD, que é P02 e P01, e o resto eu mantive. E é essa equação que a gente usa. Então, essa é a que a gente chama de inlet e compressor fluxo de massa. E aqui, aparentemente, eu me empolguei e botei o fluxo de massa entre turbina e compressor já, que eu acho que era para ser no próximo slide. Então, detalhe, aqui eu puxei um extra aqui, já vamos fazer ele então. Eu já puxei aqui o equacionamento do fluxo de massa entre compressor e turbina. Então, esse primeiro aqui é turbina e inlet. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para o compressor e para a turbina, porque lembra que esse escoamento ele vai passando aqui, né? E sai. Então, agora eu vou fazer entre 2, 3 e 4 e 5. Não pelo burner, né? Não pela câmara de combustão. Fluxo de massa que entra no compressor tem que ser igual ao fluxo de massa depois que sai na turbina, somado com o fuel. Então, aqui a gente tem M.A e aqui a gente tem M.A mais M.F. Conservação da massa diz que, na verdade, então, claramente, esses M.A são iguais, mas eu tenho que somar esse F para dizer realmente, comparar os dois. Então, tu nota que o que eu botei aqui, esse primeiro aqui que eu estou fazendo é M.2 que multiplica 1 mais F igual M.4. Claramente, né? Porque esse M.4 aqui é MA mais M fuel. Então, para eu poder usar esse cara aqui, lembrando que o M.2 é o MA,
Isso aqui vai dar MA mais MFull. Beleza, tá igual um com o outro. Então tá aqui o meu 1 mais F e tá aqui o meu M.2. E aqui tá o meu M.4. Nota que já não apareceu, vou botar o 4 estrela aqui, porque não apareceu o FM4. Porque eu tô novamente, assim como usei para o bocal, tô usando aqui a mesma consideração, que o bocal de entrada da turbina tem Mach 1, porque esse é o ponto de design, por isso que ele sumiu, ele é igual a 1. O FM2 se mantém aqui, na verdade ele é igual a esse MF2, né? Agora eu simplesmente isolo o FM2 de novo, junto o P02 com o P04, isso aqui vai aparecer um PC e um PB, as relações diárias, e aparece um tal de θT e um θA aqui. O θT é definido como T04TA, TA temperatura ambiente, e θA é T0A sobre TA, onde ambos estão ambientes. É só um outro formato da gente escrever esse cara aqui. Os R se cortaram. O meu PC é P03 sobre P02 e o meu PB é P04 sobre P03. Então, nota que se eu multiplico os dois, vai ficar P04 sobre P02, que é o que está aqui, né, na outra equação. Os taus, eles vão aparecer aqui como tal θT, θA. Nota que se eu fizer essa relação aqui, isso aqui vai dar raiz. Tal T, T04 sobre TA sobre T0A sobre TA. Os dois TA se cortam. Fica raiz de T04 por T0A. Se isso aqui é bocal adiabático, lembrando que o T0A é o T01, que é o T02. Então fica T02 sobre T02, T04 sobre T02, que é a raiz. Então tá tudo certo. Esse 1 sobre 1 mais F aparece desse fator aqui. E isso daqui é a relação de fluxo de massa entre compressor e turbina. Nota que o FM2, esse valor e esse valor é o mesmo valor, eles combinam entre si. Tá? Na verdade, é tudo a mesma equação, né? Eu só peguei e fui passando para máquinas diferentes. Então, essa é a terceira equação. E nós temos uma última, que é a potência de eixo entre compressor e turbina. E a última, para o turbojato, é quando a gente faz a equivalência de potência de eixo entre o compressor e a turbina. Porque a gente já usa o material falando lá, quando a gente vai fazer os cálculos, que a potência de eixo do compressor, ele está aqui para alimentar a turbina. Então, que o WC é igual a menos WT. A gente já usou isso para fazer cálculos. É a mesma coisa. Então, nota que eu botei aqui, na verdade, primeira lei para o compressor. Entrada e saída do compressor, WC, que é o do compressor, M.2, M.3, entalpia de estagnação 2, entalpia de estagnação 3, é diabático, né? Isola o trabalho do compressor, faz a mesma coisa para a turbina, vai estar isso daqui. Lembrando que esse é MA, esse é MA mais MF, igual os dois, um ao contrário do outro, né, por causa do sinal. O que nós temos é isso daqui, 1 mais F por causa da diferença de fluxo de massa, T03 sobre T02 menos 1, T04 sobre T02, 1 menos T05 sobre T04. Eu só fiz aqui uma mudança de valores e fui isolando, tá? Então lembra que tu vai trocar isso aqui por CP T05 menos T04. Esse aqui vai trocar por CP T02 T03. E o que mais? Os CPs eu vou cortar e vai sobrar isso aqui. Disso daqui, esse pedaço é o tal C, esse pedaço é o tal T, e esse pedaço a gente já viu que ele vira θT sobre θA. E tá aqui. Então, geralmente, a gente usa esse daqui, ou, se você considerar o F muito menor do que 1, você pode usar esse cara aqui. Então, isso aqui é a potência de eixo entre as duas máquinas. Então, resumindo, as 4 equações de acoplamento para turbojato ideal é a turbina com o bocal de saída, que está aqui, fluxo de massa. Compressor com difusor de entrada, que é um inlet, fluxo de massa. Compressor com turbina, fluxo de massa. Compressor com turbina, potência. São essas 4.
Então, quando a gente vai fazer o design, a gente, na verdade, começa delas e não do que a gente tem feito antes. A gente usa antes o equacionamento anterior do termodinâmico para quando você já tem esses valores. Aqui a gente usa para descobrir quem é o tal T, quem é o tal C, quanto é que vai dar o FM2, quanto é que seria o Mach de voo e coisas assim. Então é isso aqui que a gente começa a usar a partir de agora, partindo de um design do zero mesmo. E um último detalhe nessa material que já está gigantesco, é que assim como eu uso essas equações aqui, eu posso usar elas em conjunto com a equação do impulso, só que daí eu não uso a equação do impulso como a gente estava usando antes, eu uso a equação do impulso nesse formato aqui de baixo, que é o que a gente chama de impulso adimensional. Então, geralmente, quando eu estou resolvendo problemas de design, é mais fácil eu usar esse cara aqui de baixo do que esse aqui de cima, porque esse aqui é um Fn para uma condição de fluxo de massa específico e de voo, né? Esse aqui de baixo é o Fn dividido pela pressão da atmosfera e a área de entrada, então ele é adimensional e você tem uma família, então, de combinações de motores com diferentes áreas de entrada. Esse cara aqui é para um motor só, esse aqui é para uma família. A equação de baixo vem dali de cima, tá? Eu só vou fazendo um pouco de manipulation matemática aqui. O que a gente faz é troca esse MA por ρ, que eu vou chamar de zero, que é da atmosfera, U0, A0, que é a área de entrada do inlet. Vou considerar o F muito menor do que 1, então isso aqui vai sumir. E essas daí são as minhas considerações. Então, isso aqui vai dar o Fn, ρ0, U0, A0, que multiplica o E menos o zero mais PE menos PA sobre AE. Passe esse zero para cá, isso aqui vai dar ρ0, U0, A0, U0, UE, U0 menos 1. Passa o... Quem que eu vou passar para fora aqui também? Passa o PA para fora. PA, AE, PE sobre PA menos 1. Só manipulação matemática, né? Agora eu troco esse ρ0 aqui para gás ideal. Ρ igual P sobre RT. Então, isso aqui vai dar igual P0, RT0, A0, U0 ao quadrado, UE sobre U0 menos 1, PA, AE, PE, PA menos 1. Vou passar agora esse PA e esse A0 para o outro lado dividindo. Já não cabe mais aqui, né? E vou trocar esse U0 aqui por Mach ao quadrado, que multiplica R K T0, da equação do som, né? Então, isso aqui vai sobrar para mim Fn, que divide por PA a 0. Então, eu teria esse P0 aqui, que é equivalente ao PA. Lembra que o meu P0 não é estagnação, tá? É de atmosfera. E esse T0 aqui também não é de estagnação, é de atmosfera. Eu deveria ter colocado, na verdade, TA e PA, né? Seria mais inteligente da minha parte. Esse aqui também é de atmosfera, não é estagnação. Então, P0 igual PA, porque é pressão de atmosfera. Tá lembrando? Não é estagnação. Eu que usei 0 como a entrada do motor. Foi um símbolo infeliz da minha parte ali. A0, Mach ao quadrado, vai ter um K aqui, aqui nós vamos ter o R e o T0 de baixo, aqui nós vamos ter um R e o T0 também, que é atmosfera, corta esse com esse. Eu tenho que dividir por A0, porque eu estou dividindo aqui, cortou. Então, esse primeiro termo sobrou Mach de voo ao quadrado, K, o E, o 0, menos 1. Aqui o K, em vez de estar como gama, né? Mas é esse primeiro termo aqui, ok?
E o segundo termo, a mesma coisa, eu vou ter que dividir ele por... Vai ser PA, AE, PE, PA, menos 1, que divide pelo que eu passo do outro lado lá, que é PA e A0. Corta a nota que vai sobrar. PE, PA, menos 1, AE, A0. Então tá aqui. Esse é o impulso adimensional. É a mesma coisa, tu usa os dois. Nota que eu só tive que admitir duas coisas, que é F muito menor do que 1 para eu chegar nessa equação e gás ideal na atmosfera. Mas gás ideal na atmosfera é normal, né? Beleza. Esse a gente usa quando a velocidade de voo é não nula. Que é esse M0 aqui, né? Porque nota que isso aqui, se a velocidade de voo for nula, nota que o zero aqui vai dar zero, e daí tu vai ter uma divisão por zero, e aí tretou, né? Então a gente usa isso aqui quando a velocidade de voo é não nula. Quando ela é nula, e finalmente vamos para o final desse material, a gente usa outra equação, que aparentemente eu não coloquei aqui, mas eu não devo deduzir rapidão aqui. Então, quando é nula, não posso usar a anterior, porque vai dar a divisão por zero. O que a gente faz é que a gente referencia esse cara aqui no ponto 2, em vez de usar no ponto de entrada. Então, M2, esse é zero. Isso aqui vai dar, então, Rho2, U2, A2. Vou fazer o F muito menor do que 1. Vamos ver o que vai aparecer aqui. O E. P. PA. AE. Vou multiplicar esse termo aqui por U2 sobre U2, ou seja, por 1, né? Vou trocar esse aqui por P2, P2, RT2. Então, isso aqui vai dar P2, RT2, U2, que multiplica U2 sobre U2, A2. Então, isso aqui vai dar U2 ao quadrado, UE, mais, aqui eu faço a mesma coisa que eu já tinha feito antes, que era PA, PE, PA, AE. Nota que isso aqui vai dar P2, RT2, U2 ao quadrado, A2, e eu passo esse U2 aqui de baixo para lá. O E sobre U2. Nota que não tem menos 1, porque o 0 é 0, né? Mais PA, PE, PA. Aí, eu quero fazer FN agora, dividido por... Vou fazer sempre a comparação agora em P2, então PA e A2. Então, divide todo mundo por PA e A2. PA e A2. E aqui nós vamos trocar esse cara aqui por M2 ao quadrado, RT2K. Nota que esse RT2 vai cortar com esse RT2 aqui, o K fica. O que mais que eu vou cortar? Eu vou cortar P2 com PA, porque eu vou fazer a aproximação de que P2 é aproximadamente igual a PA. Essa é a aproximação que eu faço nesse equacionamento, porque tu tá dando partida no motor ainda. Então, tecnicamente, o teu compressor suga ar, mas ele suga com velocidades baixas. Então, P2 fica aproximadamente igual a PA. Não é bem igual, mas é aproximadamente. Então, a gente faz essa aproximação aí. E o que vai sobrar aqui é F... Vamos fazer de outra cor? Fn sobre PA A2 igual Mach 2 ao quadrado, K. Nota que esse A2 cortou com esse A2 também, que eu esqueci de cortar ali, né? O E por A2 agora, mais AE por A2, PE, PA, menos 1. E é essa que a gente usa para velocidades de voo nula. Então, nota que é diferente, cuidado para não usar sem querer a errada, porque daí tu vai ver que a outra vai dar uma inconsistência matemática. É essa daqui que a gente usa. E essa aqui é o impulso adimensional. Também, só que agora, para velocidade de voo nula.
E é isso daí. Agora a gente começa a usar esse tipo de equacionamento para fazer o design, ao invés de só partir de um motor já pré-pronto.